White Online, capítulo 108. Arquivos. Ranger asterisco. Isaac abriu um pouco a porta e um quarto muito escuro ficou visível. A única luz que vinha era das janelas. A luz vinha dos postes de iluminação localizados ao redor do estacionamento, que era quase a única fonte de luz. Isaac virou o corpo no meio do caminho e viu Darth pálido como se tivesse visto um fantasma. Mas ainda cumpria seu dever de vigia. Ele virou a cabeça para trás em direção ao quarto e entrou deixando a porta entreaberta. A sala tinha estantes com diversos tipos de livros médicos e contos de fadas. No meio da sala havia uma mesa de madeira com 4 pilhas diferentes de papéis e um computador antigo no meio da mesa de madeira. Na frente do computador havia um teclado e uma cadeira de escritório, que tinham uma camada de poeira. Ao lado da mesa havia um armário bem trancado, com uma marca de arranhão na porta do armário e um símbolo de criança escondida. O chão rangia toda vez que Isaac pisava nele, o que quase fazia seu coração explodir de nervosismo. Se Baba Yaga estivesse no andar debaixo deles, não seria muito difícil ouvi-la. Isaac já havia percebido que o hospital estava quase desmoronando, com algumas portas enferrujadas e paredes com sinais de rachaduras. Ele está atualmente orando à deusa da neve para que ele não caia no chão de madeira. Ele não sabe se alguém ouviu sua oração, mas não sabia mais o que fazer. Tempo é dinheiro, tempo é tudo. Isaac expressou toda a sua força de vontade e bravura. Ele quase andou na ponta dos pés, mas rapidamente foi até a mesa de madeira. Não demorou muito para alcançá-lo e, embora fossem apenas alguns metros, ele sentiu como se tivesse nadado mais de 100 quilômetros sem parar e, quando finalmente chegou à costa, a quantidade de alívio não poderia ser descrita com palavras. Isaac agarrou a cadeira do escritório e empurrou-a para o lado, e limpou a poeira da tela do computador. Havia também uma camada de poeira na parte superior do teclado, que ele limpou com a manga. Vamos ver, ele murmurou e olhou para o computador antigo com a testa franzida. Ele nunca havia usado algo tão antigo antes. Ele olhou ao redor do computador, tentando encontrar uma maneira de iniciá-lo. Mas então ele viu um botão localizado na lateral do computador, que estava escondido pela poeira. Ele limpou a poeira e viu um botão, que parecia muito familiar com o botão de inicialização de seu laptop, mas era muito maior. Clank asterisco. Ele apertou e ouviu um som rítmico de engrenagens começando a girar e o som de um ventilador girando. O som não era tão alto, mas mesmo o menor som no silêncio do hospital era muito perceptível. Fora da sala. Darth virou a cabeça em direção à porta e até ele ouviu o leve som do computador. Ele coçou o cabelo até ficar bagunçado, mas não se importou. Depressa, depressa. Dentro da sala. Isaac viu a tela piscar até finalmente mostrar a tela inicial. Ele olhou ao redor da mesa até ver um mouse de teclado muito antigo. Ele usou o mouse e o moveu em direção aos arquivos. Toque toque asterisco. Ele bateu algumas vezes e teve que esperar longos 10 segundos até que os arquivos fossem abertos. Tão lento. Isaac cerrou os dentes e tentou examinar os arquivos o mais rápido que pôde. Mas era uma tarefa muito difícil com o computador lento. Ou foi sorte, ou ele sabia exatamente o que procurava, mas encontrou um arquivo com palavras, arquivos de pacientes. Ele pressionou instantaneamente e mais de 100 pacientes ficaram visíveis. Mas a maioria deles eram idosos ou adultos. Ele foi às sessões com crianças e viu vários rostos com rostos inocentes, e alguns até pareciam doentios. Isaac contou todos eles e parou de contar quando chegou a 14. 14 crianças. Isaac murmurou e deixou a ficha do paciente. Ele começou a procurar o mapa do hospital e, mais uma vez, encontrou-o rapidamente. Ele só viu a planta do hospital, mas era exatamente o que precisava. Ele moveu o mouse e apertou imprimir. Isaac ouviu outra máquina sendo ligada e o som de impressão. Enquanto esperava, ele virou a cabeça para a porta e, como a porta estava entreaberta, ele pôde ver o corredor e viu as luzes pararem de piscar de repente no final do corredor. Seu rosto empalideceu ao saber o que isso significava. Ela está vindo. Ele correu em direção à impressora e esperou com um olhar ansioso enquanto a máquina imprimia as plantas do hospital bem lentamente. E como faltavam apenas 5%, o que mostrava apenas a área próxima ao estacionamento, Isaac se cansou de esperar e puxou o papel com força e saiu da sala instantaneamente. Ele viu o corpo de Darth tremendo. Ele também deve saber que ela está vindo. Darth! Isaac gritou, o que fez Darth virar a cabeça roboticamente. Isaac mostrou o papel e apontou para a escada que leva de volta ao telhado. Darth assentiu trêmulo e subiu as escadas silenciosamente enquanto Isaac o seguia de perto. Eles sentiram um vento frio repentinamente começando a aumentar de intensidade, e um som distinto de passos começou a se aproximar do terceiro andar com pressa. Darth e Isaac abriram a porta e entraram no telhado. Eles se esconderam instantaneamente enquanto o som de passos passava pelas escadas e se dirigia ao quarto do médico-chefe. Mas, logo seus corações quase explodiram de nervosismo após o som de passos reaparecer, mas desta vez perto da escada. Isso não foi tudo. Os passos começaram a se aproximar da porta, e eles já podiam ver um contorno de sombras embaixo da porta. Darth cobriu a boca e torceu para que o telhado fosse classificado como fora do hospital para que Baba Yaga não pudesse entrar. Isaac já estava se preparando para fugir,
Mas era como se Baba Yaga estivesse zombando do medo deles. Porque assim que ela chegou, ela saiu rapidamente. A sombra desapareceu e os passos tornaram-se distintos até desaparecerem completamente. Isaac e Darcy respiraram aliviados. Eles olharam para o papel nas mãos de Isaac e agora sabiam o que tinham que fazer. Salve as crianças e complete o teste.